Olá, tudo bem? Sintam-se todos abraçados, né? Em mais esse nosso trabalho. Sou eu, Manuelino Cordeiro, né? Seu intérprete social favorito, né? E hoje eu vou abordar aqui no nosso quadro, aqui no nosso canal, um assunto de extrema importância, né? Não de importância apenas para mim, mas de importância municipal, de importância estadual, nacional, por que não dizer de importância humanitária, né? Então é o seguinte, a princípio eu vou apenas contextualizar aqui o porquê do nosso vídeo, o porquê desse nosso trabalho, né? Muito bem, né? Eu sou arquivista, né? Arquivista de coração, arquivista de profissão e arquivista de formação também, né? Sou matemático e tal, enfim, a gente se apresenta na rede aí como intérprete social, né? Ou seja, aquele que pega determinados assuntos, né? E interpreta, né? Transforma aí de uma coisa um pouco, passa para uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais compreensível, né? Que é isso que a gente quer, isso que a gente deseja aí, essa é a nossa intenção no nosso trabalho, né? Então, eu recentemente, há algum tempo, né, eu estou fazendo um curso superior, né, de museólogo, né? Eu estudo museologia na faculdade Uniaselv, né? E a Uniaselv ela é muito interessante, sabe? Ele deixa a gente muito à vontade para estudar, para aprender e tal. Só que exige muita coisa, né? Exige e tem que exigir e precisa exigir mesmo, né? Então antes nós tínhamos lá hoje nós temos os desafios profissionais, ou seja, né? Então a pessoa, o aluno ele está estudando, o acadêmico ele está estudando, ele lê os livros, ele assiste os vídeos, ele vê as aulas com os professores, né? Faz toda aquela interatividade ali, e depois ele é convidado ele é desafiado, né? De certa maneira, a apresentar um trabalho no qual ele tem que demonstrar que ele passou a ter domínio sobre esse assunto, né? E recentemente, em uma das matérias que eu faço, né, que a gente faz, lá tem um desafio, né, sobre a performance, né? Sobre a performance de uma performance, né, museológica, né, de um experimento, né? E lá o desafio profissional apresentava até uma sugestão, né, de trabalho. No entanto, deixou em aberto, né, para que se o aluno, se o acadêmico quisesse, ele poderia estar sugerindo outro tema. Então, um colega acadêmico ele achou por bem trabalhar a questão do idoso, né? O outro trabalhar de repente a questão da história do cinema, né? E né, Manolino Cordeiro, eu preferi, né? Eu fiz uma opção por trabalhar aí a história, por trabalhar aí o assunto criança e adolescente, ou seja, os direitos da criança e do adolescente. Por quê? Porque é um assunto que, de certa maneira, a gente tem uma certa proximidade, né? Eu fui conselheiro durante algum tempo, eu fui conselheiro em duas situações aqui na cidade onde eu resido, né, na cidade de Mariporã, né? A gente trabalha aí no serviço público, né? Durante muito tempo nós tivemos contato aí e eu achei, né, que seria um pouco mais simples, né, que seria um pouco mais assim suave, né, para nós desenvolvermos o tema, né? No entanto, né, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai correr atrás, hoje a gente tem internet aí, tem tudo tem todas essas informações, né? Aí eu fui pesquisar sobre o assunto, né? A gente encontra muita coisa, encontra lá o Estatuto da Criança, encontra coisas a nível estadual, a nível federal, né? Mas eu percebi que a gente encontra muito pouca coisa aqui em relação aos municípios, né? Sobretudo no município de Mariporã, né? Aí eu me senti um pouco culpado disso, né? Por quê? Porque eu fui conselheiro aqui, porque eu sou arquivista, né? Então eu me senti na obrigação de estar falando alguma coisa sobre esse assunto também aqui nesse vídeo, né? E depois fazer um link desse vídeo com o trabalho, né? E depois transformar isso digamos assim, em um ensaio científico, né, em um ensaio, né, de um projeto, e depois colocar aqui no nosso primeiro comentário aqui nesse vídeo, né? Tudo bem? Então é o seguinte,
Como é que nasce o conselho tutelar, né? Primeiro o que é isso, né? Conselho tutelar, né? Eu me recordo, né, que em algumas situações, quando nós éramos iniciantes lá no conselho, e até hoje, às vezes, algumas pessoas ainda fazem isso, né? Quando a criança ou o adolescente, principalmente a criança, né? Quando está apresentando algum problema, algum, sei lá, de disciplina, por exemplo, né? Aí os pais falam assim: nossa, eu vou te mandar para o conselho, né? E mesmo alguns educadores, né, alguns professores na rede pública, né, assim, na rede particular também, né, claro, né, que de alguma maneira to, todo mundo está debaixo da lei, né? Aí falava: olha, se você não se comportar, a gente vai mandar você para o conselho, né? Tem aquela questão das faltas repetitivas, né, da evasão escolar, tudo isso aí, né? Vamos lá. Então, por que esse tipo de conduta, né? Simples. A lei que estabeleceu o Conselho Tutelar, a Lei 8069/90, né? Ela nasce dentro de um contexto de abertura, né, da nossa nação aqui do Brasil, né? Então, há 2 anos atrás nós tínhamos ali aprovado a Constituição de 88, né, que foi intitulada como Constituição Cidadã. Cidadã por quê? Porque foi a primeira vez, né, que se abordou em um texto legal tudo quanto é tipo de direito, né? E aquilo que a Constituição não pôde ser específica, né? Porque senão ia ficar muito pesado, a instituição remeteu a possibilidade de criação de códigos, a possibilidade de criação de leis complementares, tal, mas desde que fosse atingido aquelas regras legais ali. Qual que eram as regras legais, né? Cidadania, a participação do cidadão e o direito, né? Então, só que antes disso, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o Código de Menores, né? O Código de Menores era digamos assim, tinha medidas restritivas, né? O Código de Menores era até, de certa forma, punitivo, né? E o Estatuto do Conselho, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para substituir o Código de Menores, né? Só que enquanto um se adaptava, né, o outro continuou existindo. Então nós tínhamos a figura do conselheiro tutelar, né, escolhido diretamente pela comunidade, e do outro lado nós tínhamos a figura do comissário de menores, né, que era ali o braço do judiciário, né? Então teve momentos assim nos municípios, né? A gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, quem participou nas épocas sabe disso, né? Teve um momento que se tornou a ter situações conflitantes, né? Tipo assim, como se fala muito quando se diz de direitos humanos, né? Que os direitos humanos protegem bandido, né? O pessoal também, em algum tempo, andou alegando, andou falando tal, e às vezes até na data de hoje, né? Eu digo data de hoje porque hoje é 30 de maio de 2026, né? E, como disse, eu sou funcionário público, eu estou gravando esse vídeo fora do meu ambiente de trabalho, né? Estou aqui na minha casa, né? Esse vídeo praticamente ele vai ter pouca ou quase nenhuma edição, tá? Porque a intenção não é ser, digamos assim, ser definitivo nesse assunto, né? Porque tem muita coisa a se acrescentar também. Outra, a gente comete erros bastante aí, né? Não custa nada a gente deixar os erros aí visíveis para depois a gente corrigir no futuro, né? Então, olha só, o código, de um lado nós tínhamos o Código de Menores, que era um tanto restritivo, né? E do outro nós tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecia direitos, né? Então vamos lá. Logo no começo, né, o Estatuto da Criança diz que é dever de todos, né? É dever de todos cuidar do direito da criança e do adolescente. Depois fala que é dever do Estado, né? E é dever da família. Não necessariamente nessa ordem, mas o que chama atenção é esse fato que é o dever de todos cuidar da criança, cuidar dos direitos da criança e do adolescente. Por quê? Porque a criança, né, de 0 a 12 anos, ele, ele é um ser em formação, né? Ele depois se torna adolescente, ele vai ser um adulto, ele vai ser
vão ser os futuros governantes, vão ser os futuros operadores do nosso sistema social. Então, por isso, é dever de todos cuidar daquilo que será o nosso futuro. Né? No entanto, existe sim, assim como existe os adultos, né? Que são, digamos assim, são marginais, que são bandidos, que são desleais, também em algum momento existem os adolescentes, né? E existe também as crianças, né? Eu deixo como sugestão aqui, apenas para a gente não entrar muito nesse tema, eu deixo como sugestão um filme antigo chamado O Anjo Malvado, né? Assista esse filme e vocês vão entender exatamente o que a gente está dizendo sobre isso, né? Então, mas a princípio, mas a princípio, a criança ele é um papel em branco, né? Então ele recebe esse papel em branco, ele se insere nele, o que é escrito nesse papel em branco é aquilo que a sociedade escreve. Então, quando a sociedade ah, recebe uma criança com violência, quando a sociedade recebe uma criança com indiferença, quando a sociedade recebe uma criança com deslealdade, né? O que acontece, né? Essa criança ela acaba crescendo, ela é a única linguagem que ela conhece, então ela devolve para a sociedade esse tipo de coisa que ela recebeu. Por isso que é importante que a criança viva dentro de um lar responsável, né? Pai, mãe, ou então só o pai, ou então só a mãe, né? Se não tiver os pais e a mãe, se não tiver um responsável, precisa ter um responsável legal, pode ser um tio, pode ser um avô, um padrinho, né? E só que na ausência disso tudo, existe a tutela, né? A tutela é o quê? Em determinado momento, quando não existe assim esses familiares próximos, né? O conselho tutelar ele pega a criança, eu gosto de dizer que pegava a criança debaixo do braço e falava, olha, a gente cuida até aparecer alguém, né? Então é assim que funciona. O conselho tutelar existe não para proteger bandidos, não é isso. Existe para garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, assim como um adulto procura, assim como o adulto, quando é enganado, né, o adulto compra uma televisão, o adulto compra um rádio, o adulto compra um computador, compra um carro, ou de repente ele vai no serviço público e ele não é atendido, né, a contento, ele procura o quê? Ele procura o PROCON, né? Ele procura o PROCON, ele procura as ouvidorias, né, para tá solicitando ali resolutividades a respeito daquele problema, né? Então a criança, por ser um ser em formação, por ele às vezes não conseguir se expressar, ele precisa que alguém se expresse por ele, né? E esse alguém, quem que é? Se não tiver os pais, o responsável é o conselho tutelar. Às vezes o pai, o responsável ali, ele também não tem condição de acessar os órgãos, ele não tem aquele poder de persuasão para poder acessar os órgãos. Então ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do conselho tutelar, né? E o conselho tutelar, ele é eleito pela comunidade, né? Depois eu vou estar falando aqui sobre a história do conselho tutelar na cidade de Mariporã, especificamente, mas de forma geral, são pessoas idôneas, né? Escolhidas pela comunidade diretamente, né? A princípio poderia ser até indiretamente, mas aí isso foi discutido e passou para o voto mesmo, direto de todo mundo. Eles são encarregados de zelar pelo direito da criança e do adolescente na sua circunscrição, e eles não são, eles são autônomos, né? Ou seja, eles não estão diretamente atrelados ao executivo, ao legislativo ou ao judiciário, né? A obediência do conselho é quem? A lei, né? Ele tem que obedecer primeiro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí todas as outras leis que são derivadas ou reversos disso, né? Então, o espaço, né, o fato de ser conselheiro tutelar não deve ser um motivo assim de vaidade, né? Por quê? Quando você se torna conselheiro tutelar, às vezes hoje a gente tem aí professores, a gente tem advogados, a gente tem aí, por exemplo, psicólogos, médicos, né? Nós tivemos muitos profissionais que, que se tornaram conselheiros tutelares e, diga-se de passagem, bons conselheiros tutelares, né? Que usaram a sua experiência profissional para
para ajudar a criança e do adolescente. No entanto, logo no comecinho ali, não se exigia muita coisa, né? Então, o conselheiro tutelar, ele era pensado da sociedade, né? Às vezes, eu reconheço que mesmo eu na época não tinha, né? Às vezes a gente não tinha assim uma formação específica na área, mas a gente tinha aquela vontade, a gente tinha aquela participação toda, né? Então o conselho tutelar ele passa a ter, ele tem uma importância incrível, né? Para vocês terem ideia, o conselho tutelar ele pode influir, né, no orçamento, né, do município, no orçamento do estado, no orçamento da União, né, de acordo com a sua com os seus órgãos ali, o CONDICA, o CONDECA, aquela coisa toda, né? Então, o conselheiro, enquanto conselheiro, de forma isolada, ele não tem poder, mas o conselho, conjuntamente, ele tem esse poder, né? E aí, o conselheiro, enquanto pessoa, ele se torna próximo dos poderes legislativos, né, dos vereadores, de deputados, essa coisa toda. Eles se tornam próximo dos diretores de escola, dos médicos, dos psicólogos, dos prefeitos, dos secretários, né? Ele passa a ter um contato direto com promotores, com advogados. Então, às vezes, em determinadas situações, pode existir uma espécie de, né, de vaidade, né, que é natural do ser humano. Mas o conselho tutelar não é um espaço para vaidade, muito pelo contrário, é um espaço de humildade, é um espaço para alguém que deseja realmente prestar um serviço público. Né, tanto que eu não posso afirmar que nos outros municípios foi assim, né? Mas pelo menos no meu município, né, onde eu atuei como conselheiro tutelar durante algum tempo, logo no princípio, que se tentou fazer o conselho tutelar. Na época nós tínhamos um prefeito aqui na cidade, era um médico, né, de nome Dr. Sarkis Terian. Então foi aprovada uma lei, né, e eles iam formar o conselho, né? Não foi possível por quê? Primeiro porque esbarrou numa determinação, numa discussão legal, né? Porque queriam que o conselho fosse escolhido apenas pelas associações, né? O que esbarrou na questão judicial. Não deu certo. Depois nós tínhamos também a ideia que pelo fato do conselheiro ser de importância, né, ser de relevância pública, né, então não era atribuído remuneração, assim como não foi durante muito tempo, né. Então houve uma certa assim dificuldade, por que não dizer até um certo desinteresse, né. Depois, né, nós tivemos eleição aqui no município, né. O prefeito eleito foi o senhor Arlindo Carpe, né? O prefeito aqui de Mariporã, que sucedeu o doutor Sarkis Terian, e ele nomeou, né? Nós tínhamos ali os secretários, né? E assumiu a pasta da assistência social na época, né? Normalmente era costume assumir ali a primeira dama, né? A esposa dos prefeitos assumiam, né? Mas nesse caso específico, né? Assumiu como secretária da assistência social do nosso município, a senhorita, na época eu digo senhorita, que era muito jovem também, né? A Nívia Maria Carpe, né? Uma das filhas do saudoso Arlindo Carpe, né? Então a Nívia, né, com aquela humildade toda, com aquela vontade toda, né, com aquela vontade de fazer o correto, né, tal, né, ladeada aí por uma boa equipe, né, na época, né? Então, eles mudaram ali a composição do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Que eu vou enumerar o nome aqui de alguns, né? No caso aqui, deixa eu ver aqui. Na época nós tínhamos Nívia Maria Carpe, Getúlio Espada, Écio Minósio Júnior, que era professor, Márcio Cavalcante Pampuri, médico, José Roberto Porto, era ex-vereador, né? ah, Creuza da Conceição, se não me engano, assistente social, Leila Cairala, assistente social, Kênia Prestes Pereira, Magda Capelo e Luiz Alberto Nap, né? Então esses eram os componentes do CONDICA na época, né? Que era o Conselho do Direito da Criança e Adolescente aqui em Mariporã, né? E aí
coube ao Condica elaborar as eleições do Conselho Tutelar na cidade de Mariporã. Então, na edição do jornal Cidade, né, na época, nós não tínhamos aqui em Mariporã a imprensa oficial, né? Então, os atos oficiais eram feitos nos jornais locais, em especial no jornal Cidade de Mariporã. Então, numa sexta-feira, dia 12 de junho de 1998, né, na página número 8 do jornal Cidade de Mariporã, foi publicado um edital de convocação para as eleições do Conselho Tutelar de Mariporã, né? Então, ali tinha as regras, né? Que para a pessoa participar, tinha ali as eleições, né? O período das eleições, o espaço de inscrição de cada um, e falava da remuneração, que não ia ser remunerado, né? Mas ia ter uma pequena ajuda de custo, uma espécie de representação que era como se fosse o menor piso da Prefeitura Municipal de Mariporã, né? Então, foi muito interessante isso aí. No entanto, mesmo com esses incentivos, mesmo com toda essa boa vontade administrativa, foi difícil formar o primeiro conselho tutelar na cidade de Mariporã, né? Eu me recordo que na primeira reunião que eu participei, né, nós tínhamos, se não me engano, 7 ou 8 membros, né? Dispostos a participar. E nós precisávamos de 10, né? De 10 candidatos. Por quê? Porque eram 5 titulares e 5 suplentes, né? Então, cada um de nós, né, que participou dessa primeira reunião, saiu dali com a incumbência de convidar mais um amigo, né? De convidar mais alguém para participar. Olha, vai lá, vamos, né? Vamos. Não tinha disputa partidária, não tinha disputa de egos, não tinha, aliás, nenhum tipo de disputa mesmo, era só a vontade, né? Por parte da administração e por parte de quem estava participando ali como candidato de contribuir, de formar realmente o conselho tutelar, né? Aí nós tivemos o quê? Já na edição de 20 de junho, né, de 98, dessa vez na página 3, nós tivemos uma entrevista, né? Uma entrevista com a secretária de assistência social da época, com a senhorita Nívia Maria Carpe, falando, né? Convidando a população a participar, né? Aí depois, já no dia, deixa eu ver que dia que foi exatamente aqui, já no dia 27 de junho, né? Os candidatos já estavam todos formalizados, né? Apareceu 13, né? Apareceu 13 candidatos. Então nós tínhamos ali. Bom, primeiro eu vou ler aqui a chamada, né, que o jornal Cidade fez na época, né? O, Vamos lá. Atenção, eleitores de Mariporã, sábado, próximo dia 4 de julho, né? Então olha só, foi tudo muito rápido, né? Em junho convocou, depois em julho já foi feitas as eleições. Então foi tudo muito dinâmico, assim, é dessa vez, né? Sábado, próximo dia 4 de julho, compareçam para votar na eleição dos membros do Conselho Tutelar de Mariporã. O voto não é obrigatório, mas só poderão votar os eleitores cadastrados no município de Mariporã maiores de 16 anos, né? O local de votação será na sede do Lions Club, né, na rua Coronel Fagundes, número 178, centro, das 9 às 16 horas. Serão eleitos os 5 primeiros colocados para o mandato de 3 anos, né? O Conselho Tutelar será de grande importância para toda a sociedade, pois caberá a ele, juntamente com o juiz da infância e da juventude, a proteção das crianças, aos jovens e adolescentes. Os cidadãos abaixo são os candidatos ao Conselho. Escolha um de sua confiança, marque com X na cédula de votação. Então, eu vou falar o nome dos que se inscreveram como candidatos na época aqui, né? O vídeo eu não sei se vai ficar muito longo, mas eu vou contar a história exatamente como foi, pelo menos a primeira formação aqui, né? Não vou me alongar na história específica dos membros, né? Caso algum membro queira, olha, fala um pouco mais sobre a minha atuação, fala um pouco mais aí sobre a atuação do meu pai, a atuação da minha mãe e tal, aí no Conselho Tutelar, a gente fala, a gente sabe alguma coisa sobre isso, a gente pode falar. Mas a princípio eu vou ficar apenas naquilo que é oficial, tá? Na minha condição de arquivista aqui. Então, o primeiro nome era Grauco Tadeu de Souza Costa, né? O segundo, Manuelino Cordeiro dos Santos, sou eu, né? A
terceiro, Sueli Regina Kubas 20, Roberto Aparecido, opa, Roseli Aparecida de Souza, Maria Zoete da Silva Amin, Vilma Correia Milharese, Isoleide Carvalho Bueno, José Roberto de Freitas, Marcos Antônio Rodrigues, Orlando Benedito Pinheiro, Roberto Donizete de Lima, Cristiane Espada e Débora Freitas Egre. Então nós tínhamos 13 pessoas. Nessas 13 pessoas, nós tínhamos aqui pelo menos um ex-vereador, nós tínhamos aqui professores, nós tínhamos aqui contadores, né? A gente tinha também advogado, tal. A gente tinha tava bem diversificado essa questão dos candidatos. No entanto, era apenas 13 candidatos, o voto não era obrigatório, né? O pessoal poderia votar aí de acordo com a sua preferência, né? Ah, já no dia já no dia 11 de julho de 98, né, nós tivemos também um outro comunicado sobre o Conselho Tutelar no jornal Cidade de Mariporã, né, que falava algumas coisas aqui. Então, gente, a intenção aqui do nosso trabalho é fazer o quê, né? Como na condição de arquivista, né, que eu sou, né, eu vi a dificuldade, né, que eu mesmo tive de conseguir informações para fazer um trabalho acadêmico, né? Então fica aí para futuros profissionais, para futuros pesquisadores, né? Caso queiram se adentrar mais sobre os assuntos, né? Futuramente a gente vai colocar os links, futuramente a gente vai colocar talvez até cópias aí dos documentos que eu tenho aqui, são da minha guarda pessoal, né? Tem outros que pertencem ao município, a gente vai solicitar autorização para estar colocando cópias, né? Tem questão de atas, né? Tem questão de uma série de coisas aí. E se porventura você está me ouvindo aí tivesse lá, na época eu lembro, né, que cada conselheiro foi na gráfica, né? Nós tínhamos aqui em Mariporã uma gráfica de um amigo nosso chamado Fernando, né? Então o pessoal foi lá, cada um fez um santinho, tipo aquelas campanhas de candidato a vereador mesmo, né? Só que não tinha partido, né? Então cada um pegou um número ali e a gente saiu distribuindo para os amigos, né? E orientando o pessoal a comparecer, né? Eu me recordo, né, que aqui nós tínhamos uma rodoviária na cidade e tinha um pessoal ali que era eu tenho que fazer justiça a isso, né? Tinha um pessoal que ficava ali na rodoviária, alguns desempregados, né? Alguns talvez até tinham um problema com alcoolismo, ficavam por ali, como toda rodoviária de qualquer lugar, né? E aí eu sempre passava, conversava com as pessoas, tal, né? E nesse dia, no dia da eleição, eu tava correndo para cima e para baixo, né? E aí teve um que me chamou e falou assim: "Nossa, que você tá preocupado correndo para cima e para baixo?" Falou: "Não, porque eu tô participando da eleição ali e tal." Aí um deles falou: "Olha, o que você falou com a gente? A gente também vota, né?" E resultado, né? Aí foi uma coisa interessante, né? Quem participou no dia da eleição sabe bem disso. Eu conhecia, apesar de eu ter muita boa vontade, mas eu tinha uma certa vergonha de falar sobre determinadas coisas, né? E aí o pessoal ficou na fila, né? O pessoal ficou na fila. Eu me recordo que teve alguns até que queriam tirar esse pessoal da fila, né? No caso assim que hoje a gente chama aí de pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Então esse pessoal foi lá, alguns deles, né? Se não me engano, eu acho que quase uns 10 assim, né? Eles foram lá para poder votar em mim. E eles não estavam tão assim, não estavam bem vestidos, né? Como os demais, né? E aí tentaram tirar eles da fila, né? Então, olha só, era uma reminiscência do quê? Uma reminiscência daquele antigo regime que nós vivíamos, né? Daquele regime de exceção. Então, a gente passou a ter o quê? Um regime de participação coletiva, né? Em que desde que o cidadão tem os seus direitos políticos garantidos, ele não tenha cometido nenhum crime eleitoral, nada disso, né? E ele tem um título, né? Ele tem direito a votar, né? Ele tem direito a escolher os seus governantes em todas as esferas, né? Então foi isso que aconteceu. Eu me recordo que na época nós tínhamos o juiz da comarca, era o doutor Eduardo Rezende de Melo, né? E a promotora na época, se não me falha a memória, era a doutora Margarete, né? Então foi feita a consulta, eles falaram, não, tem direito a voto sim, eles vão votar, desde que eles estejam munidos com os documentos e comprovem que são cidadãos do município, eles têm direito a votar. Resultado, né?
Ah, no dia da eleição foram eleitos 5 conselheiros tutelares, né? Na época, né, aqui no jornal Cidade de Mariporã, do dia 11 de julho de 98, né, saiu publicado a seguinte matéria, né? Evangélicos elegem 3 representantes no Conselho Tutelar. Então, na época, nós tivemos o professor Orlando, né, que evangélico na época, tivemos o Roberto Donizete de Lima, que na época também tinha um jornal aqui na cidade, intitulado Jornal A Folha, e a professora Sueli Reginas Kubas Kivint, né? O Glauco Tadeu de Souza Costa, ele foi eleito também no primeiro momento, né? E aí nós tivemos os 5 conselheiros eleitos. Deixa eu ver aqui a questão de votos, né? Isso saiu também publicado oficialmente no Jornal Cidade, na edição de sábado, 11 de julho de 98. Então, Glauco Tadeu de Souza Costas teve 189 votos, Roberto Donizete de Lima teve 92, Orlando Benedito Pinheiro teve 73, Sueli Regina Kubas Kivint teve 70 votos, né? E Vilma Correia Milharese, 61 votos. Eu, Manuelino Cordeiro dos Santos, fiquei com 60 votos, fui eleito primeiro suplente na época. Depois nós tivemos a Maria, seguido de Maria Zoete da Silva Souza Min, do José Roberto de Freitas, Cristiane Espada, Roseli Aparecida de Souza, Débora Kurtz, né, que apareceu também, Marcos Antônio Rodrigues e Isoleide Carvalho Bueno. Nós tivemos um total de 724 votos participando, mesmo numa eleição, digamos assim, voluntária, né? Nós tivemos 2 votos nulos, ou seja, pessoas que fizeram X ou fora, ou dentro, ou 2X ao mesmo tempo, né? Tivemos 2 votos nulos na época, totalizando aí 726 votos para a eleição do Conselho Tutelar, e a comissão fez publicar isso aí. Enfim, aí o pessoal assumiu, né? Eu fiquei na condição de primeiro suplente, e o primeiro presidente do Conselho Tutelar aqui da cidade de Mariporã foi o foi o Donizete, né? O Donizete, que na época era jornalista e fazia publicar aqui na cidade aqui o jornal A Folha, né? Então, Roberto Donizete de Lima, saudoso Roberto Donizete Lima, né? Que a gente tinha nós passamos então a ter um vínculo de amizade, né? É porque não dizer, né? E de muita consideração aí pelo saudoso Roberto Donizete, né? Depois de um tempo, né? O Roberto Donizete se afastou das funções e eu, na condição de primeiro suplente, fui convidado a assumir. Nós assumimos o Conselho Tutelar. Já nessa época, o Glauco Tadeu de Souza Costa se tornou o segundo presidente, né? E assim que o Glauco ele saiu do Conselho Tutelar para poder seguir outros caminhos na época, eu me tornei o terceiro presidente do Conselho Tutelar da cidade aqui de Mariporã, né? E na época nós fizemos um trabalho, eu acredito, né? O Conselho Tutelar cometeu muitos erros, mas todos os erros que o pessoal do Conselho Tutelar cometeu eram os erros não de maneira intencional, mas era porque a gente não sabia exatamente, né? Qual que era o nosso limite, qual que eram as nossas funções realmente, né? Então, depois nós tivemos aqui a própria secretária da Assistência Social trouxe para a cidade aqui um consultor para os assuntos da criança e do adolescente na América Latina, chamado Edson Seda, né? Para nos dar algumas instruções, né? Para ensinar para nós, para passar para a gente algumas coisas aí. Gente, olha só, esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? A exemplo dos demais, eu vou estar publicando esse vídeo na minha página pessoal, no meu canal pessoal, no canal A de Arquivo, mas todos aqueles que quiserem compartilhar de alguma maneira podem fazer, tá bom, gente? Muito obrigado, tchau, e sintam-se todos abraçados mais uma vez.